É muito sério o que eu vou dizer aqui, meus irmãos e irmãs. Eu confesso a vocês que desde a minha conversão ao Evangelho, eu já vi muitas coisas. Mas o que eu acabei de ver aqui é muito preocupante. Eu diria que é assustador. E isso vai mexer demais com muitas pessoas. E se a igreja brasileira não acordar para isso, eu temo que todos nós estaremos ameaçados. Todas as nossas famílias. Antes de falar o que mais me assustou nisso tudo, eu preciso antes fazer um importante esclarecimento acerca desse vídeo que eu estou gravando e postando aqui. Os meus inscritos e a maioria das pessoas que me acompanham aqui nesse canal sabem que eu não costumo gravar vídeos ou comentários acerca de alguns assuntos delicados, que eu sei que são assuntos que podem acabar gerando muita polêmica, discussões vazias que às vezes só servem para causar mais e mais facções, separações, mágoas e feridas. Especialmente porque há muitas pessoas que não sabem discutir ideias sem atingir pessoas. E desde já, eu quero dizer que isso não é o meu objetivo. Se você veio aqui pensando que vai me ouvir falando mal desse ou daquele cidadão, desse ou daquele político, ou qualquer que seja a autoridade, eu lamento desapontá-lo, lamento decepcioná-lo, mas não será esse o teor da nossa conversa. O meu principal objetivo aqui é apenas chamar a atenção das pessoas para algo que está tomando conta da nação e que está contaminando muitos corações e até criando raízes de amargura, o que está levando muitas pessoas a perder a alegria de viver e às vezes até entrar em depressão por conta das intrigas, das brigas entre amigos e familiares. A segunda coisa que eu preciso esclarecer é que, segundo a Bíblia, todos nós, que somos chamados de cristãos, temos o dever de nos posicionar diante de algumas situações que envolvem os interesses do cidadão e que podem refletir no futuro dos nossos filhos e netos. A Bíblia, inclusive, critica aqueles que não se posicionam, aqueles que não tomam partido num sentido de se tornarem ilesos contra qualquer coisa que venha a acontecer. São aquelas pessoas que não são quentes nem frias, são chamadas de mornas. Mas o bom senso, a sobriedade e a sabedoria precisam estar presentes nas nossas manifestações. Sejam elas a favor de quem quer que seja. E é preciso, antes de tudo, lembrar que o nosso primeiro e principal compromisso nessa vida, nessa terra, é com Deus. Com Deus e com a sua agenda. E a agenda de Deus não é meramente trocar um governante. A agenda de Deus não se resume a mudar a condição social ou financeira de uma nação, mas, sobretudo, o coração do homem. Pois o maior problema da humanidade não é a miséria, a fome, os problemas climáticos, mas sim o pecado, a condição de pecado, que é a rebelião contra Deus. É o pecado que separa o homem de Deus. E isso nos leva à morte, morte espiritual. O grave problema que estamos enfrentando nos dias de hoje não é qual governante vai governar a nação,
mas sim quem está governando o nosso coração. Quem está à frente das nossas decisões? A quem estamos prestando culto e conta dos nossos atos? A quem queremos glorificar com as nossas vitórias, nossas escolhas, nossas campanhas, nossas manifestações? Diante de tantas brigas, discussões, eu creio que precisamos parar um pouco e pensar. Eu de fato creio em Deus. Creio que Ele é poderoso para mudar os rumos da minha vida e da minha nação. Será que eu ainda acredito que Deus é poderoso para cuidar de mim, da minha família? Então, se creio em tudo isso, por que o desespero? No real sentido da palavra, desespero é falta de esperança, é falta de confiança, é falta de fé, é falta de acreditar que Deus pode mudar tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Será que temos gastado em oração o mesmo tempo que gastamos discutindo e compartilhando assuntos acerca desses acontecimentos últimos? Quando olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nos deparamos com homens e mulheres que venceram gigantes, exércitos e reinos no poder da oração e da rendição a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje somos chamados a confiar em Deus e buscá-lo em oração, de todo o coração. E para isso, temos inúmeros textos bíblicos que nos encorajam a confiar em Deus e no poder da oração, que é o caminho mais curto para se chegar à vitória. A vitória com Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, lemos: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está desafiando o povo à oração, ao clamor e à rendição. Não bastasse esse do Antigo Testamento, existem vários outros textos no Novo Testamento onde somos desafiados a lutar com armas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, disse: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Na carta aos Efésios, o mesmo apóstolo Paulo reforça esse apelo dizendo: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E entre as armas espirituais, uma delas é a oração. Paulo fala sobre isso aos Filipenses, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele ainda reforça a carta aos Colossenses, dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E não bastasse todos esses textos, por último, temos o nosso maior exemplo do poder da oração. Aquele que gastou boa parte da sua vida e seu ministério em oração. Aquele que acordava à alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava. Nosso modelo, nosso maior exemplo, nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré, que entre muitas coisas ensinou seus discípulos a orar, dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A forma de Deus agir não mudou. Ele continua se movendo e atuando na história em resposta às orações do seu povo. Assim como nossos ancestrais conseguiram mudar a história orando, clamando a Deus, é assim que nós vamos vencer e alcançar um país melhor para nós, para nossos filhos e netos. É orando para que seja feita não a nossa, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Diante de tudo isso, eu quero apresentar agora a sua vida em oração, dizendo: Senhor, que cada pessoa que ouvir esta oração possa ter no coração a certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, supremo, grandioso, onipotente e onisciente. Que o Senhor está atento às orações do teu povo. Que o Senhor é um Deus que não fica indiferente ao clamor, à súplica de cada um dos seus filhos e filhas. Que cada pessoa, ao ouvir esta oração, possa encontrar paz no coração, possa ter a sua fé renovada, a sua esperança restaurada. Senhor, alcança os aflitos, os angustiados, os necessitados e opera, Senhor, na vida de cada pessoa um milagre, o milagre da transformação, e que cada pessoa volte a ter uma vida de oração e ande na presença de Deus, que é o melhor lugar para nós e para a nação. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, eu te peço, não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal e também deixar o seu gostei, o seu like. Se você quiser oração, escreva nos comentários, deixe aqui o seu pedido de oração e Deus vai transformar a tua vida.